E se Roger Waters estivesse certo? Não parcialmente certo, não certo em um acesso de fúria, mas simples e diretamente correto quando disse, na frase que foi citada de volta para ele 1000 vezes, que as letras de David Gilmour são de terceira categoria e sempre serão. Estamos tão acostumados a tratar essa fala como um escândalo, como evidência da famosa crueldade de Waters, que quase ninguém para fazer a pergunta óbvia. A acusação é de fato verdadeira? E quero começar concedendo esse ponto, plenamente e sem ressalvas, porque é na concessão que a coisa interessante começa. Waters não está mentindo. Ele não está sequer exagerando muito. E a razão pela qual isso não importa, a razão pela qual a melhor música que esta banda já fez sobrevive à acusação totalmente intocada, é que Waters estava medindo o trabalho de outro homem com um instrumento construído para medir o seu próprio. E ao fazer isso, revelou acidentalmente o conflito mais profundo e menos compreendido dentro do Pink Floyd, que nunca foi realmente sobre dinheiro, créditos ou controle. Foi sobre onde mora o significado da música. Comecemos pela concessão, e que ela doa. Se você procurar evidências de que Gilmour é um grande letrista, não encontrará muita coisa. E a prova mais forte contra ele não é nada do que Waters disse. É o que o próprio Gilmour fez. Quando a banda continuou sem Waters e Gilmour teve que preencher um álbum com palavras, ele não se sentou e as escreveu sozinho. Ele trouxe escritores externos para ajudá-lo. E no disco seguinte, e em seu trabalho solo depois disso, as palavras vieram cada vez mais de sua esposa, a romancista Polly Samson, que tem sido sua principal parceira de escrita por décadas e cujo nome aparece ao lado do dele nos créditos de algumas de suas canções tardias mais admiradas. Isso não é um escândalo, e Gilmour nunca escondeu isso. Mas é uma admissão, feita na prática e não em entrevistas, de que a linguagem não era o seu instrumento. Um homem que soubesse escrever as palavras não precisaria se casar com uma romancista para obtê-las. E a crítica mais frequente feita aos álbuns pós-Waters, mesmo por quem os ama, é precisamente a que Waters faria. Que eles soam magníficos e dizem comparativamente pouco. Que as superfícies são deslumbrantes e a subestrutura é rasa. Portanto, aceitemos a acusação por completo. Como escritor de palavras, Gilmour não joga na mesma liga que Waters, nem de longe, e Gilmour parece saber disso muito antes de Waters dizer em voz alta. Agora, observe a acusação desmoronar de qualquer maneira, porque Waters estava fazendo algo que parece crítica, mas é, na verdade, um erro de categoria. Ele estava julgando um músico pela única medida na qual ele próprio é supremo e na qual o outro homem nunca entrou na competição. É o mesmo movimento de um romancista descartando um pintor por ter um vocabulário limitado. Waters é um dos grandes letristas da história da música popular, um escritor de rara fúria política e precisão psicológica. Um homem para quem uma canção é um argumento, uma declaração, uma tese sendo defendida. Toda a sua identidade artística repousa na convicção de que a música carrega significado, da mesma forma que uma frase carrega significado. Que a música é o veículo e as palavras são a carga. É claro que ele acha que a carga é o que importa. Ele passou a vida carregando-a. Mas Gilmour nunca tentou carregar essa carga. O dom inteiro de Gilmour, a coisa que ele faz melhor do que quase qualquer pessoa que já tenha pegado no instrumento, é a produção de um significado que não pode ser colocado em palavras de forma alguma. E julgar isso pela qualidade de suas letras é como julgar um nadador por sua caligrafia. Aqui está a prova.
E não é um argumento, é um experimento que você já realizou consigo mesmo. Pense no momento isolado mais devastador de todo o catálogo do Pink Floyd. A passagem que reduziu mais pessoas ao silêncio do que qualquer outra coisa que a banda gravou. Para um número enorme de ouvintes, é o solo de encerramento de Comfortably Numb. Agora note o que há nele. Não há palavras ali. Nenhuma. É puro tom, puro fraseado, o puro dobrar de uma corda. E ele diz algo que nenhuma letra naquele álbum, e Waters escreveu todas elas, consegue dizer. Pense nas 4 notas que abrem Shine On You Crazy Diamond, 4 notas que chegam antes de qualquer pessoa cantar uma sílaba e que já contém todo o luto da canção. De modo que, quando as palavras sobre o diamante louco aparecem, elas são quase redundantes, uma legenda fixada a um sentimento que já havia sido totalmente entregue. Pense no fato de que milhões de pessoas que não falam uma palavra de inglês choraram com esses discos. Elas não estão chorando pelo argumento. Elas não conseguem acompanhar o argumento. Elas estão chorando pela coisa que Gilmour faz, e essa coisa sobrevive à tradução porque nunca passou pela linguagem, para começo de conversa. Este é o verdadeiro conflito e, uma vez que você o percebe, não consegue deixar de vê-lo em nenhuma parte da história deles. 2 homens passaram 30 anos na mesma banda sustentando teorias incompatíveis sobre onde se localiza o significado da música. Para Waters, o significado é dizível. Ele vive nas palavras, no conceito, na declaração, e a música é o sistema de entrega. E é por isso que seus álbuns são estruturados como argumentos, e porque ele acabou querendo uma ópera, uma história, uma tese, uma parede, The Wall, que você pudesse interpretar. Para Gilmour, o significado é exatamente aquilo que não pode ser dito. O resíduo que sobra quando a linguagem falha, e a música existe precisamente para carregar o que nenhuma frase consegue. Esses não são 2 níveis de talento. São 2 filosofias, e elas são genuinamente opostas. E o fato extraordinário é que, por uma década gloriosa, a banda foi feita de ambos ao mesmo tempo, o que é grande parte da razão pela qual nada soou igual desde então. E o lugar onde você pode ouvir as 2 filosofias colidindo em uma única canção é, apropriadamente, o ápice do álbum sobre um homem se isolando do mundo. Em Comfortably Numb, Waters escreveu os versos, e Gilmour escreveu e cantou os refrãos e tocou os solos. E a estrutura dessa música é o próprio argumento encenado. Os versos são frios, clínicos, constritos. Uma descrição verbal precisa do que se sente ao estar entorpecido. O significado está totalmente declarado. O caso está feito na linguagem, e é uma escrita soberba. E então, a inundação sem palavras vem por cima e faz com você, no seu peito, o que os versos estavam descrevendo para a sua mente. A letra fala sobre o entorpecimento. O solo o remove. Essa é toda a diferença entre esses 2 homens em 4 minutos. E aqui está a parte que deveria deixar Waters sem palavras. Sua obra-prima precisava da outra coisa. O maior momento do maior álbum de sua carreira pertence ao homem cujas letras ele chamou de terceira categoria. E pertence a ele precisamente no ponto onde as palavras fizeram tudo o que podiam fazer, e algo mais teve que assumir o controle. O que nos traz a ferroada final, a razão pela qual acho que o comentário revela mais sobre o homem que o fez do que sobre o homem a quem foi dirigido. Chamar as letras de outro músico de terceira categoria, como se isso encerrasse a questão, é confessar que você não consegue conceber o valor este cara chegando em qualquer forma que não seja uma declaração. É o julgamento de alguém para quem o indizível não é uma categoria. Para quem, se algo não pode ser colocado em uma linha de texto, não foi dito de forma alguma.
E isso é uma limitação real. E é possivelmente a limitação que moldou a segunda metade da carreira de Waters, na qual os argumentos se tornaram mais altos e explícitos, e o mistério se esvaiu. Enquanto isso, o homem que ele descartou continuou produzindo, sem ajuda alguma da linguagem, as passagens que fazem adultos encostarem o carro. Waters estava certo sobre as letras. Ele estava errado sobre para que servem as letras e sobre o que uma banda como esta estava fazendo. E o insulto é um pequeno monumento à única coisa que ele não conseguia ouvir. Portanto, demos a ambos o seu devido valor, honestamente. Porque a versão honesta é melhor do que qualquer um dos lados da guerra entre fãs. Waters está correto ao dizer que um Pink Floyd feito apenas de Gilmour seria belo, mas teria menos a dizer. E os álbuns tardios provam isso para ele de forma mais eficaz do que ele jamais poderia. E Gilmour está correto, pela demonstração e não pelo argumento, ao dizer que um Pink Floyd feito apenas de Waters estaria certo sobre tudo e não comoveria ninguém. Porque as palavras eram apenas metade da história. E a metade que fazia você chorar nunca foi escrita. A tragédia desta banda não é que um deles era um gênio e o outro era superestimado. É que cada um deles detinha metade de uma resposta, e nenhum conseguia ouvir a outra metade como algo além de uma deficiência. E assim, o insulto mais citado de sua história é, na verdade, o som de dois homens que precisavam um do outro completamente, parados em lados opostos de uma questão que não tem vencedor. Se você quiser o resto desta história, a anatomia completa da guerra entre o homem das palavras e o homem do tom, e o que isso custou a ambos, ela percorre todo o meu dossiê do Pink Floyd, e o link está esperando no comentário fixado. Mas o cerne desta questão é uma única concessão que se transforma em uma reviravolta. Por isso, deixo vocês com a pergunta que o insulto acidentalmente fez. Se a coisa mais inesquecível que esta banda já gravou não contém palavra alguma, então, o que exatamente queremos dizer quando dizemos que uma música tem algo a dizer? Onde a arte não consola, ela faz a autópsia.